para gravar aqui, porque depois eu disponibilizo lá para a turma, né? Para quem quiser depois dar uma olhadinha na aula, já fica aí para vocês. Tá? Então, deixa eu colocar aqui para apresentar. Pode perguntar, tá, gente? Vamos sempre conversando aí, brincando, para que hoje a gente consiga terminar aí a nossa aula tranquilo também. Então, vamos lá, gente. Ó, vamos começar, então, com essa partezinha aí da microbiota bucal e sua correlação com doenças e condições extrabucais. É muito trabalho, tá, gente? É muito interessante os estudos, o que eles já viram hoje em dia sobre essas doenças todas, né, essas correlações. É muito legal. Não sei se vocês já chegaram a ler sobre isso para fazer algum trabalho, mas cada dia que passa, cresce mais, os estudos correlacionam, e eu acho que isso é muito bacana para vocês, porque a odontologia, a tendência é crescer muito mais. Porque aí você vê que simplesmente, igual tem gente que acha, né? Na verdade não é, mas quem acha que é simplesmente uma questão de estética, ou uma dorzinha ou outra que pode ter na gengiva ou no dente, é muito mais do que isso, quando a gente correlaciona com outras manifestações do nosso corpo. E aí a gente tem que lembrar sempre o seguinte, quando a gente fala de boca, a nossa boca é hospeda, né? Milhares e milhares de micro-organismos. Isso não tem dúvida, todo mundo sabe muito bem disso, isso é muito bem determinado. E os micro-organismos, na nossa boca, eles ficam sempre organizados em biofilmes. Então, sempre você vai ter aqueles biofilmes ali que organizam, né? Aí lembra, na última aula que a gente teve? Então, a gente tem aqueles micro-organismos pioneiros, que eles têm fatores de adesão, então eles conseguem aderir aqui no dente, ou bem próximo à cavidade do dente. E aí a gente tem os outros micro-organismos que conseguem se aderir a esses micro-organismos. Então, ficam essas comunidades, né, sempre aderindo ali, e aí forma uma comunidade que forma esses biofilmes. Aí ali tem toda uma relação com energia entre eles, reprodução, crescimento. E a gente tem que lembrar, gente, que esses micro-organismos, eles vivem em sintonia. Mas, dependendo da sua alimentação, da escovação, do estado daquele indivíduo, a gente pode, infelizmente, manifestar micro-organismos que são mais patogênicos. Pode acabar manifestando ali na boca daquele indivíduo micro-organismos que são anaeróbicos ou que vivem em concentrações bem poucas, né, microaerófilos, e aí eles podem acabar fermentando, mudando o pH bucal. Lembra que o pH da nossa boca ali é em torno de 7, é neutro, e aí mudando o pH, né, você acaba tornando ele mais ácido, e a manifestação de micro-organismos acidófilos. Aí a gente pode desenvolver cárie, desenvolver outras doenças. Dependendo da microbiota bucal, a gente acaba, então, agora favorecendo o crescimento e a multiplicação de micro-organismos que são patogênicos. E aí, gente, uma vez que está na sua boca esses micro-organismos que são patogênicos, ou às vezes são micro-organismos que pode estar ali na sua boca ele pode não fazer nada. Mas, às vezes, chegando em outra parte do seu corpo, ele pode se tornar... Lembra dos micro-organismos oportunistas? Ele pode se tornar um micro-organismo oportunista. E aí te causar um problema. Aí você pode chegar para mim e falar assim, mas Natália, como que esse micro-organismo vai sair da minha boca, aqui do meu dente, aqui na minha gengiva, e vai parar lá no coração, no cérebro, na placenta de uma grávida? E é isso que a gente vê na aula de hoje, tá? Um pouquinho dessas correlações, desses indícios que isso pode acontecer e que já tá vindo manifestando algumas reações aí. Tá? Então, ó, isso que eu falei, tá vendo? Sabe-se que essa gama de micro-organismos bucais, além de ser potencialmente patogênica na própria cavidade bucal, então aqui na sua boca mesmo ela pode causar um problema, ela também pode estar ligada com a patogênese de doenças extrabucais. Então, às vezes você tem uma cárie, que foi causada por um micro-organismo ali, ou você tem uma periodontite, tá? Ou às vezes você ainda não tem nem manifestação ainda de uma doença, mas tem esses micro-organismos, aí por uma escovação às vezes um pouco mais forte, pelo uso de um fio dental, por qualquer motivo. Você tem um machucado na boca, a principal via, não quer dizer que é a única, tá, gente? Mas a principal via
onde esses micro-organismos podem entrar e atingir outras partes do seu corpo é através dos vasos sanguíneos. Então, entrou aqui nos vasos sanguíneos, pode atingir órgãos vitais, tecidos vitais do seu corpo, e lá eles podem ou não manifestar algum sintoma. Às vezes, não vai ser ele propriamente dito que vai manifestar uma doença, mas às vezes o que pode acontecer é você já ter algum problema e ele aumentar aquilo dali, entendeu? Ele pode piorar. A patogenia pode acabar sendo exacerbada, exagerada, porque agora você vai ter micro-organismos ali. Tá? Então, ó, qual que é a ideia de disseminação? Né? Como que essas doenças, esses fatores, essa disseminação toda pode estar acontecendo? Então, tem algumas ideias, algumas hipóteses, tá, gente? Uma delas é o seguinte, ó, a gente tem uma ampla diversidade de superfícies na cavidade bucal, lembrando, ó, dente, língua, mucosa, próteses, aí, gente, vocês têm que trabalhar muito com os pacientes de vocês, de que usa prótese, de que não adianta simplesmente tirar a prótese para fazer limpeza, tem que fazer limpeza da boca inteira. Então, tem muita gente que pensa que uma vez que não tem dente, por exemplo, né? Vai estar usando aquela prótese ali, tem que limpar só a prótese. E, na verdade, não é. Você tem que retirar aquilo dali, tem que fazer a limpeza. Quem tem aparelho, todo um cuidado com o aparelho do dente. Por quê? Porque cada lugarzinho daquilo dali tem alimento, né? Tá na sua boca e pode e vai ser, na verdade, um possível abrigo de micro-organismo. E ali a gente pode ter um micro-organismo que pode ser patogênico, tá? Ou, né, ele pode ter condições de causar uma patogenia. Então, essa ampla diversidade na nossa boca já é uma característica para a gente ter esses micro-organismos. Uma outra condição, gente, o hospedeiro, você, no caso, né? Com uma condição imunológica debilitada. Então, o que acontece? Às vezes, você está com um sistema imunológico que não é muito bom. Então, você tá com esse micro-organismo na sua boca e aí, pela sua condição imunológica não está lá daquelas melhores, você pode manifestar alguma doença, tá? Então, ou piorar, né, aquilo dali. Então, observar bem essa condição do hospedeiro, essa questão imunológica. É claro, uma coisa que a gente não pode deixar de esquecer, já que a gente viu isso o micro período inteiro, expressão de fatores de virulência bacterianos ou qualquer outro padrão de virulência. Independente se é de bactérias, se é de vírus ou de fungos. Lembra que para cada um desses micro-organismos que a gente estudou, cada um deles apresenta um fator de virulência. Então, alguns micro-organismos, eles acabam sendo mais patogênicos do que outros. E por que isso acontece? Porque cada um deles tem um seu fator de virulência, tá? Então, por exemplo, igual a gente viu aí, ó, na aula de biofilme, Streptococcus mutans. Streptococcus mutans, diferente de outras espécies lá de Streptococcus, tem um fator de aderência muito forte. Então, como ele tem um fator de aderência muito forte, isso é um fator de virulência. Por quê? Porque ele consegue se aderir. Se ele consegue se aderir com mais facilidade do que outras espécies de bactérias, ele tem um a mais. Então, ele tem esse fator de virulência bacteriano que acaba, né, que pode induzir uma disseminação desse micro-organismo. Então, são esses fatores de virulência que tem que ser sempre observado para cada micro-organismo que a gente está trabalhando. Para que ocorra a disseminação, os micro-organismos têm que deixar a cavidade bucal, lógico, e colonizar outros tecidos corporais, porque para essa aula de hoje, a gente não está falando de doenças na boca. Ih, ficou tudo preto. Peraí. A gente não está falando de doenças na boca, exclusivamente na boca. A gente está falando de doenças em outras partes do corpo. Então, para que essa patogenia aconteça, é necessário que esses micro-organismos colonizem outras partes do nosso corpo. E a principal via de colonização é o sangue. É a principal que a gente vai ter, é a principal que a gente vai falar. Mas a gente também não pode esquecer que o sangue não é sempre a única via, tá, de disseminação. Existem outros critérios. Então, por exemplo, a gente vai ver ao longo da aula de hoje que, às vezes, esse micro-organismo, o micro-organismo mesmo, ele às vezes não vai até aquele tecido, aquele órgão. Às vezes o micro-organismo na sua boca, ele causa um processo inflamatório. Aí, gente, agora, nesse momento, eu queria fazer uma atenção de vocês para o seguinte. Toda vez que entra um corpo estranho no seu organismo, seja ele um vírus, uma bactéria, um fungo, um parasita, uma ferpa,
às vezes um alimento, tá? Tudo aquilo que seu corpo reconhece como um corpo estranho, toda vez que isso acontece, o que o seu corpo faz? O seu corpo, ele produz substâncias inflamatórias. Ele estimula a inflamação. Então, o que eu queria falar para vocês, gente, é o seguinte: a inflamação é um mecanismo natural do seu corpo. Toda vez que você tem uma inflamação, por mais que você não queira, é um mecanismo natural. É o seu sistema imunológico que está agindo. Qual que é o grande problema? Então, por que a gente usa anti-inflamatório? Porque, na verdade, a inflamação tem que ter um começo, meio e fim. E se por acaso você não tiver um meio e um fim, aí você tem um problema relacionado à inflamação. Entendeu, gente? Então, às vezes, o que acontece? Você tem esse micro-organismo na sua boca, naturalmente. Quando ele começa a sobressair, você automaticamente vai ter o processo inflamatório acontecendo, que é uma vasodilatação. Você vai ter a saída de células do sangue para o tecido, para tentar eliminar aqueles micro-organismos ali todo. Beleza, isso vai acontecer o tempo todo. Agora, esse tecido inflamado, ele tem que acabar, porque tem que resolver esse problema. Se o seu corpo não consegue resolver, aí você tem um processo inflamatório. Qual que é o grande problema? Por que eu estou falando isso com vocês? Quanto maior o processo inflamatório, maior a liberação de mediadores químicos. Esses mediadores químicos, tá, gente? Para quem gosta aí dessa área, que a gente tem, ó, interferon, prostaglandina, um monte de mediadores químicos, eles atingem a corrente sanguínea também e vão atingir outras partes do nosso corpo. Aí pensa comigo, uma pessoa que tem artrite. Artrite é a gente vai falar sobre ela hoje. É uma doença autoimune que ela atinge as articulações. É um processo inflamatório intenso. Então imagina, gente, você já tem na sua boca um processo inflamatório acontecendo porque você tem micro-organismos ali, supostamente patogênicos, você está causando um processo inflamatório na boca. Então, ali na sua boca, o seu sistema de defesa está produzindo um monte de mediadores químicos para acabar com esses micro-organismos que estão na sua boca. Só que tá com muito. Então, o seu corpo está produzindo muitos mediadores químicos. Aí, esses mediadores químicos atingem a corrente sanguínea e podem aumentar o processo inflamatório em outras partes do seu corpo. Aí imagina quem já tem artrite, que já é um processo inflamatório. Pode aumentar lá na sua artrite correlacionado com um problema na sua boca. Então, vocês estão conseguindo perceber a importância de um bom tratamento, de uma boa visão, de uma boa anamnese? Então, se você tem um paciente que chegou ali para você simplesmente queixando, às vezes, de uma dor no dente, de uma dor na gengiva, tá com a boca um pouco inflamada, opa, será que esse paciente pode ter outros problemas? Ele tem doenças cardiovasculares? Ele tem, sabe? Isso pode, não quer dizer que ele vai provocar, mas ele pode aumentar esses problemas, tá? Então, é isso aí que a gente acaba vendo hoje, tá? Em casos de infecções subgengivais associadas à doença periodontal, também pode haver uma bacteremia. Então, esses micro-organismos, eles podem atingir, né, a corrente sanguínea, uma vez que você faz uma escovação de dente um pouquinho exagerada, você mastiga e corta, né, machuca a sua boca, e aí pode esses micro-organismos também chegarem até aquele local. E em certas condições de imunossupressão, então seu sistema imunológico não está muito bom, essa bacteremia pode resultar em doenças infecciosas sistêmicas. Repara, gente, que o tempo todo eu vou estar falando pode, é correlacionado, porque não tem nenhum dado que comprove hoje em dia essa relação direta, tá? A gente vai falar exatamente, foram achados micro-organismos, há uma correlação, então sempre estão associados, ok? Aí, gente, antes de eu começar aqui as doenças cardiovasculares, falando mesmo sobre eles, a gente tem aqui, ó, 3 minutos para a aula acabar, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a sessão aqui pra gente, tá? E o que acontece?